Boa tarde, queridos irmãos do canal Cícero Matias no YouTube, né? Nós estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo, né? Um vídeo, uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem muito importante, porque a mensagem da Palavra de Deus sempre é importante, não é isso? Então, nós queremos, né, compartilhar com nossos irmãos, né, sobre essas coisas maravilhosas que Deus tem para nos dar, amém? Então, meus irmãos, eu quero também dizer para os irmãos que essa mesma mensagem que eu vou falar aqui hoje, aqui nesse momento, ela também foi colocada nos stories lá do Facebook e também do Instagram. Os irmãos que quiserem acompanhar também por lá, os irmãos podem também acompanhar lá, se me tiver lá no Face, se não tiver pode me adicionar e podem acompanhar também, porque essa mensagem aqui, lá no Face, que eu coloco no Story, estou colocando com uma duração bem mais curta, né? Uma mensagem bem de reflexão mesmo, rápida, 5 minutinhos. E aí, se os irmãos quiserem, né, pegar por lá é mais, assim, não vai demorar tanto, né? Não é tão cansativo. Aqui, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, de uma forma um pouquinho mais calma, né, demorando um pouquinho mais. Então, os irmãos percebem que hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui no carro, né? Porque eu folgo o dia de hoje, eu gosto muito de folgar. Trabalhei muito, né, irmãos? Durante muito tempo na área de saúde e trabalhava muito, né, aos dias de domingo. Então agora eu tenho, graças a Deus, graças a esse bom Deus, esse Deus maravilhoso, eu tenho o privilégio de, aos domingos, eu escolher a minha folga. E eu escolho o domingo, né? Eu escolho o domingo. Então é isso, irmãos. Então, nós vamos falar aqui, né, sobre esta mensagem. Peço aos irmãos que continue, né, continue assistindo, continue deixando seu like, comentando, pode sugerir também, se quiser, sugerir. Irmão, fala aí sobre essa mensagem, sobre esse tema, que a gente vai falar sim, certo? Até porque os nossos inscritos, nosso canal é um canalzinho pequeno ainda, né, muito pequenininho. Mas não importa, né? Não importa, porque o grande é Deus. Jesus é grande. Aí sim, irmãos, se Jesus estiver na minha vida, na tua vida, pronto, é o universo, é a grandeza maior. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas no tempo que o Senhor determinar, no tempo que Ele quiser. Amém? Então, irmãos, eu vou ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de Lucas no capítulo 22, a começar do versículo 35. É a mesma mensagem, como eu já falei, que eu deixei lá no Stories do Face, né? Vou deixar lá, ainda vou publicar. E também do Instagram. E vamos lá, vamos para a leitura. E diz assim a palavra de Deus. 22 de Lucas e versículo 35 diz assim: E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alfoge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alfoge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Meus queridos irmãos, é uma mensagem muito interessante, porque aqui nós vamos falar sobre, primeiramente, um assunto que Jesus já tinha falado antes, né? É tanto que no início aqui da palavra, da mensagem, Jesus disse: olha, quando eu mandei vocês, né, sem bolsa, sem alfoge, porventura faltou alguma coisa? E eles disseram: nada. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós observamos aqui é que quando Jesus mandou os discípulos saírem a pregar a palavra, saírem a curar os enfermos, a expulsar demônios, e Jesus disse: olha, tudo isso vai se cumprir em meu nome. Então, quando Jesus mandou, Jesus falou para os discípulos: olha, vocês não precisam levar bolsa, não precisam levar alfoge, vocês não precisam levar. Então, aí Jesus voltou nessa passagem aqui de Lucas 22, 35, perguntando para os discípulos se tinha faltado alguma coisa quando eles foram àquela missão que Jesus tinha mandado. E eles disseram absolutamente nada.
Então, irmãos, aqui nós já percebemos de cara, a confiança, né? A confiança. Porque, irmãos, quando nós temos confiança em Cristo, em Jesus, as coisas, elas dentro do nosso coração, da nossa mente, elas começam a fluir de uma maneira diferente, irmãos, diferente. Porque muitas vezes nós demoramos para amadurecer. Muitas vezes nós até aceitamos um compromisso com Jesus. Muitas vezes nós entramos numa igreja e numa mensagem nós somos impactados pela mensagem, aceitamos a Cristo, sentimos até a presença do Espírito Santo, mas às vezes são momentos tipo que passam, né, de uma forma até rápida, que passa em nossas vidas, ou até pode ser de uma forma um pouco demorada, mas que parece que vai se apagando aos poucos a essência, o teor daquilo que nós recebemos naquela mensagem ou naquele momento especial que nós tivemos no culto naquela igreja. Pois bem, mas a nossa confiança é uma palavra maravilhosa, né? Um substantivo abstrato, mas é algo poderoso que está dentro de nós, a confiança. E quando nós temos essa confiança em Jesus, nós, mesmo que muitas coisas fiquem um pouco apagadas, fiquem um pouco assim, porque nós somos seres humanos e muitas vezes nós terminamos nos conectando com muitas coisas desse mundo, mesmo sem querer, e muitas vezes termina ofuscando as coisas boas que o Senhor, que Jesus, ele colocou em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes para nos transformar. Então muitas vezes acontece isso, irmãos, mas a confiança, quando nós estamos num culto e nós somos impactados pela palavra, nós aceitamos a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso espírito, irmãos. Então essa confiança, ela fica dentro de nós, é como se ela ficasse, é como se a própria vida, irmãos. Porque veja, nós temos em nossa mente, nós temos duas memórias, né? Todo mundo sabe disso. Nós temos duas memórias, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, a memória de curto prazo, que é o nosso consciente, né? É a memória que trabalha com a razão, é a memória, mas também é a memória que muitas coisas vêm e também rapidamente se apagam. Essa memória, nós podemos ver muitas e muitas e muitas coisas, mas elas não vão ficar nessa memória. Mas aquelas coisas que são importantes, elas vão ficar lá na memória de longo prazo, que é o nosso subconsciente. Então, essas coisas vão ficar e no momento certo, no momento que nós precisarmos, nós vamos pedir, né? Nós vamos puxar esse arquivo e essa memória ela vai voltar e nós vamos nos lembrar de muita coisa. E assim é a vida. Nós nos lembramos de coisas muito antigas das nossas vidas, nos lembramos de coisas da nossa infância, de coisas, de amizades que nós tivemos quando jovens, como quando adolescentes, enfim, porque tudo isso está na memória de longo prazo, no subconsciente. Mas é isso também, a confiança, quando nós deixamos ela entrar, né, nessa memória de longo prazo, nós vemos que ela vai estar lá, ainda que a gente esqueça por um determinado tempo, mas a gente vai lembrar, porque no caso nós aceitamos o convite de Jesus com um coração puro e sincero. Então essa confiança ela fica instalada na mente da gente, no coração, lá no profundo, né? E quando nós precisamos, às vezes, irmãos, nós precisamos até no momento de dificuldade, né? E aí nós não lembramos, peraí, teve aquele dia que Jesus falou comigo, assim, assim, assim. E aí a gente vai compreendendo, né, como é que as coisas elas vão funcionando, as coisas de Deus vão funcionando em nossas vidas. Então, foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles confiaram quando Jesus disse, olha, vão, né? Mas vocês não vão levar vestido, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar bolsa, não vão levar nada, vocês vão assim, certo? Vocês vão assim. E eles foram, e Jesus perguntou, faltou alguma coisa? Eles, nada, porque, irmão, quando nós confiamos em Jesus, sabe? É como Jesus falou, olha,
buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente crê nas palavras de Jesus, a gente realmente obtém essa palavra chamada confiança, e aí a gente realmente jamais a gente vai se sentir derrotado. A gente pode até passar por um momento de frustração, por um momento de dificuldade, né? Mas são momentos, são coisas que são passageiras, não são coisas que vão acabar, destruir com nossas vidas para sempre, são coisas passageiras. Amém? Então, irmão, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro versículo, nós vemos essa questão da confiança que nós devemos ter no Mestre, né? De quando Jesus diz assim, olha, vai, a gente dizer assim, olha, eu vou, porque Ele está me mandando. A questão em tudo isso aí, irmãos, é porque nós precisamos amadurecer, nós precisamos pedir sabedoria a Ele, pedir sabedoria, fazer como Salomão. Deus chamou Salomão e disse, Salomão, me pede o que tu queres. Né? Então Salomão pediu sabedoria, porque é uma riqueza que ela é sobre qualquer outra riqueza, a sabedoria, porque com a sabedoria a gente resolve muitas coisas e principalmente a gente preserva as nossas vidas, né? A gente consegue com a sabedoria, a gente consegue viver a vida de uma forma agradável, de uma forma saudável e consegue também fazer com que a gente não coloque a vida da gente em risco, em perigo, de forma desnecessária, né? Então isso só acontece com a sabedoria, e Salomão pediu a Deus a sabedoria e Deus deu, e aí a gente amadurece, né? Então, irmãos, é isso que eu tenho a dizer sobre essa primeira parte, né? E aí, na continuação, aí Jesus vai e diz assim, olha, mas a partir de agora, certo? Quem tiver a sua bolsa, continue com ela. Quem tiver o seu alforje, continue. E quem não tiver espada, venda as suas vestes e compre. Né? Aí Jesus continua dizendo, por quê? Porque para que se cumpra o que estava já nas Escrituras, né? Que ele deveria ser contado pelos malfeitores, ou seja, ele deveria ser conhecido pelos malfeitores também, né? Que Jesus, ele não veio chamar os perfeitos. Jesus não veio chamar os que já são assim perfeitos, os sãos. Não, Jesus como médico veio chamar os doentes, os que precisavam de cura. Então, irmãos, aí a gente percebe que Jesus, ele faz uma menção aqui maravilhosa e a gente, só um momento, irmãos, é porque tá vindo aqui a minha esposa, e eu vou deixar ela entrar para continuar aqui, para finalizar aqui a questão, aqui a nossa pregação. Só um momento aqui. Então, irmãos, ela está aqui. Pois bem, então, irmãos, que não me atrapalha não, sabe? Só que cria um pouquinho de tensão, mas não me atrapalha, ela está ali. Pois bem, irmãos, então a gente percebe que Jesus, ele mostrou para os discípulos que os discípulos já tinham tido uma missão, né? Já tinham saído, já tinham cumprido com aquele mandado que Jesus tinha dito para eles, deles saírem, deles levarem a palavra, né? Daquela maneira ali, sem levar nada. Mas aí Jesus agora mostrou para eles, ó, vocês precisam agora, a partir daqui, vocês precisam sim, agora quem tiver sua bolsa, continue com ela, quem tiver seu alforje também continue com ele. Né? Aí Jesus disse, olha, agora pode continuar, certo? E quem não tiver uma espada, aí Jesus disse, olha, vai e venda o seu vestido, venda o que tiver e compre a espada. Aí muita gente até achava que essa espada seria algo assim, né, para, digamos assim, para uma luta corporal, para uma guerra corporal. Não é isso, não foi não, até porque lá no finalzinho, né, da mensagem, da palavra que Jesus aqui mandou os discípulos fazer, aí os discípulos disseram, Senhor, temos 2 espadas aqui, e Jesus disse, basta. Então a gente vê que não só tinha 2 discípulos, né, tinham muitos discípulos ali, e somente 2 espadas, e Jesus disse, olha, basta, porque se fosse, que os discípulos entenderam que era espada, literalmente, espadas de metal.
Mas não era, né? Porque quando eles só tinham duas espadas, você vê, numa multidão, e só tinha essas duas espadas. Então eles disseram, e aí Jesus disse, tá bom, basta, só era isso. Porque na verdade, o que Jesus estava mostrando ali para os discípulos é que a partir daquele momento eles se preparassem de uma forma mais contundente para enfrentar as batalhas, para enfrentar as dificuldades que eles deveriam passar. Então as espadas, na verdade, era de uma forma do entendimento, de uma forma espiritual, não de uma forma literal, mostrando para eles que eles precisavam agora estarem mais fortalecidos, né, para enfrentar as dificuldades que eles haviam de enfrentar. Era isso que Jesus estava mostrando para os discípulos. Então, irmãos, com isso eu quero dizer para nós, para mim, para você, para todos nós, que nós devemos também ter uma espada, né? Uma espada, mas essa espada ou essa arma, né, que nós devemos ter, não é para enfrentar, para luta corporal com ninguém, mas é uma espada para a gente ter os frutos do Espírito, né? A gente ter quais são os frutos do Espírito? É bondade, é mansidão, é longanimidade, é paz, é gozo no Senhor Jesus. Então, essa é a espada que nós devemos ter, né? É mansidão, é paz, é isso que nós devemos ter, os frutos do Espírito. Então é isso que o Senhor quer, que Ele quer que nós tenhamos. Tanto Ele falou aqui com os discípulos, mas que também sempre a palavra dele está falando com a gente, né? Que nós devemos ter a mansidão, devemos ter tudo isso aí. Porque nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar, muitas vezes nas pregações, muitas barreiras, né? Onde poderemos ser confrontados. Alguém pode chegar, pode intimidar, alguém pode chegar e pode provocar, enfim, poderemos sim enfrentar muitas e muitas e muitas dificuldades. Então precisamos estar preparados, não com armas, literalmente, não com espada de metal, mas com espada espiritual. E hoje, como todos nós, né, cristãos, nós conhecemos que a nossa espada hoje, irmãos, a nossa espada hoje é essa palavra aqui, ó. Aqui é a nossa espada, certo? Porque é através dela e é nela que nós temos todo o aparato para se defender, né, das investidas do inimigo. Porque a nossa luta, Jesus disse, olha, a vossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas a vossa luta é contra as hostes espirituais. Então, se a nossa luta, se nós precisássemos de espadas de metais, então a nossa luta seria contra a carne e o sangue, mas Jesus não disse isso. A nossa luta nem é contra a carne e nem o sangue, né? A nossa luta é contra as hostes espirituais, porque nós sabemos que existe uma guerra espiritual, né? Essa guerra espiritual onde o inimigo ele trabalha intensamente e constantemente, né, para induzir, né, os cristãos, para induzir os servos do Senhor, para estar sempre, constantemente colocando coisas, tentações, provações, né? Provações que eu digo assim, de uma forma, digamos assim, porque provações Deus nos prova, é diferente, mas eu falo de provações de uma forma assim, realmente para nos derrubar, ou seja, tentações. Então é isso que o inimigo faz, né? Ele coloca à nossa frente muitas ofertas, né? Ofertas tentadoras, né? Para nós, seja através, se for homem, mulher, se for mulher, homem, seja no poder, muitas vezes, digamos, o dinheiro de uma forma errada, enfim, são as tentações, né? O poder de uma forma equivocada que o inimigo ele sempre vai estar oferecendo para todos nós, né? E principalmente, irmãos, para toda a humanidade, né? Mas principalmente para as pessoas que estão começando a vida, os adolescentes e jovens, que nós também eu já passei por isso e sei que são pessoas assim que estão no modo ainda de aventura, né? No modo de aventura. Então eles ainda não conhecem realmente a vida de uma forma como a gente que já é mais amadurecido conhece. Nós já passamos por essas fases, mas aí é que está, eu não vou chegar aqui,
né, e falar, né, que o jovem tem que ser isso, diferente e tal, não é bem assim. Mas nós temos hoje a experiência, e essa experiência, ela não deve ficar só para que dentro da gente, para que a gente possa usufruir dela e somente isso. Não, irmãos, nós devemos passar, nós devemos pegar essa experiência agora e compartilhar com os mais jovens e mostrar para eles, né, que essa vida de aventura, se nós lá atrás não fomos orientados, né, por conta de que também não vamos reclamar, não sabemos como é que nossos pais também foram orientados e outras pessoas, não sabemos. Mas se nós não fomos orientados, mas hoje nós temos dentro de nós essas orientações e precisamos compartilhar essas orientações com os mais jovens, né, para dizer para eles, olha, cuidado, porque o que você faz hoje vai refletir na sua vida lá no futuro, né? O seu hoje, né, vai refletir lá no futuro. Então devemos devemos mostrar também, tanto para os mais jovens, como também para as pessoas mais maduras, que muitas vezes ainda estão vivendo uma vida ainda sem amadurecimento, irmãos. Sem amadurecimento, achando que curtir a vida é fazer o que o mundo oferece, né? Achando que curtir a vida é carnaval, sei lá, final de semana com banquetes e tudo mais. Não é bem assim. A gente pode até entender algumas coisas, pode até curtir de uma forma sábia, né? De uma forma que não seja desagradável ao Senhor nosso Deus, mas devemos entender que devemos agora ter cuidado para não cair nas provocações, para não cair nas tentações que o inimigo sempre vai estar oferecendo. E para nós não cairmos nessas tentações, nessas provações, devemos estar com essa espada, né, a espada da justiça, com essa espada, e essa espada é a palavra de Deus. Então, irmãos, eu já fico muito feliz com essa palavra que Deus me deu nesta tarde. Espero que você possa também assim ficar feliz também, né, com essa palavra, porque é essa palavra que Deus mandou para mim e para você nesta tarde, né? Que você não se preocupe. Em primeiro lugar, tenha confiança no Senhor. Se você está passando, se você tem um propósito, mas já está com 20 anos, já está com 30 anos, irmão, confie no Senhor. Tão somente se precisar mudar alguma estratégia, alguma coisa, a situação, mude, mas não deixe de confiar, né? Confie no Senhor, porque Ele sempre quer fazer o melhor para nós, né? Ele faz o melhor em nossas vidas, mas precisamos confiar nele. Então essa confiança tem que estar dentro da gente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, devemos agora, né, se temos, como Jesus disse, olha, tem a tua bolsa, fique com ela agora. O que é que você tem, né? Fique com o que você tem, irmão, e se contente, certo? E se contente. Agora, se você quer uma missão mais forte, de mais responsabilidade com Deus, aí você compra a espada. Compre a espada. E o que é comprar a espada? É justamente você se esforçar, né? É você dizer assim, pronto, agora eu quero sim, Senhor, eu quero um compromisso contigo de uma forma mais forte. Eu quero ter mais comprometimento, Senhor, com a tua obra. Então aí você vai ter que comprar a espada, né? Você vai ter que comprar a espada da justiça, para que você possa enfrentar os inimigos, enfrentar os demônios, né? Enfrentar os inimigos, porque nós sabemos que nos tempos de hoje, né, as dificuldades elas estão aumentando cada vez mais com relação a isso, porque muitas das pessoas já não estão mais acreditando que existe seres espirituais que podem atrapalhar a nossa vida, mas eles existem. Então compre essa espada. Comprar é o quê? É você ir até Jesus, né? Você dizer, Senhor, é a sua vontade. É você dizer, Senhor, eu quero. É você fazer o seu esforço, né? É você abrir mão no seu tempo, é você abrir mão de alguma coisa e você dizer, Senhor, eu estou à tua disposição, Senhor, faz de mim o que quiseres. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, porque digamos que eu aceitei a Jesus há 20, 30 anos, mas eu não entendia, Senhor, eu não consegui fazer coisas que eu sei que o Senhor queria que eu fizesse, porque almas estão se perdendo, porque vidas estão se perdendo, e de várias formas, e eu não estou fazendo
aquilo que o Senhor realmente me mandou fazer. Mas eis-me aqui, Senhor, ainda estou em vida, ainda estou vivendo, e a partir de agora, Senhor, eu quero também ter a minha espada para lutar e para resgatar vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, né, a todos, em nome de Jesus, e vamos ficar agora para o próximo domingo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.